Olá! Nessa aula vamos falar sobre distribuição de lucros, algo bastante praticado no empresariado, né? Primeiro porque se aplica a qualquer empresa, desde uma empresa grande no lucro real até mesmo para uma MEI, microempreendedor individual. E também por ser uma remuneração muito mais econômica e vantajosa para o sócio, como a gente vai ver a seguir. Então, aqui eu vou apresentar rapidamente os principais pontos, embasamento legal da distribuição de lucros, e depois a gente vai lá no sistema da Procis para ver como fazer o seu lançamento. Mas afinal de contas, o que é a distribuição de lucros? A distribuição de lucros é uma forma de remuneração destinada a sócios, acionistas e investidores de uma empresa decorrente da sua participação financeira, capital investido na criação do negócio. Tem como base o lucro líquido da empresa e trata-se de uma remuneração mais barata, pois, estando dentro dos limites e regras estabelecidas, é isento de tributos. Então, só reforçando que a distribuição de lucros não se confunde com o Prolabore. O Prolabore é a remuneração pelo trabalho do sócio na empresa, né? E sobre o Prolabore incide os impostos, como imposto de renda, INSS, ao passo que a distribuição de lucros ela é paga aos sócios, independente se eles atuam ou não na sociedade, como por exemplo ali o sócio investidor, que ele faz o seu aporte lá no capital social da empresa, tem a sua participação societária, recebe a participação de lucros, né, isenta aí de tributos. Então a principal, o que torna aí a distribuição de lucros muito vantajosa para os sócios é justamente a isenção de tributos, de imposto de renda, INSS. No entanto, a gente tem algumas particularidades que a gente vai ver a seguir, né, para poder fazer essa distribuição de lucros. Então, primeiramente, aqui eu trouxe os principais instrumentos legais aí que falam sobre a distribuição de lucros. Então, primeiramente, a gente tem o decreto 9.580 de 2018, que é o regulamento do imposto de renda. Então, a gente no capítulo 2, artigo 35, são isentos ou não tributáveis. No item 4, os seguintes rendimentos de participações societárias. Letra A. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, inclusive os lucros ou dividendos pagos ou creditados a beneficiários de todas as espécies de ações previstas no artigo 15 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que a ação seja classificada em conta de passivo ou que a remuneração seja classificada como despesa financeira na escrituração comercial. B. Os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou ao sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo regime unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, simples nacional, exceto aqueles que corresponderem ao Prolabore, aluguéis ou serviços prestados. Lei Complementar 123 de 2006, artigo 14. E C. Os valores decorrentes de aumento de capital por meio da incorporação de reservas ou lucros apurados a partir de 1º de janeiro de 96 por pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado. Então, aqui a gente tem a quem se aplica aí a distribuição de lucros, né, com base no regulamento do imposto de renda. Aqui a gente tem a descrição da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional número 140. Capítulo 2, disposições finais, seção da isenção do imposto sobre a renda sobre os valores pagos a titular ou sócio. Artigo 145. Consideram-se isentos do imposto sobre a renda na fonte e da declaração de ajuste do beneficiário os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional, salvo os que corresponderem a Prolabore, aluguéis ou serviços prestados. Parágrafo 1º. A isenção de que trata o caput fica limitada ao valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o artigo 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 95, sobre a receita bruta mensal
no caso de antecipação de fonte, ou sobre a receita bruta total anual no caso de declaração de ajuste subtraído do valor devido no âmbito do Simples Nacional no período relativo ao IRPJ. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica na hipótese de a ME ou EPP manter escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite. Parágrafo 3º. O disposto nesse artigo aplica-se ao MEI. Então a gente vai ver mais adiante que as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas podem fazer a distribuição de lucro na forma de presunção de lucro, sem precisar manter escrituração contábil, mas para isso existe um limite de distribuição que tem que respeitar justamente esses percentuais de presunção. Ou então, a empresa que manter escrituração contábil, né, optante pelo Simples ou pelo MEI, pode fazer a distribuição de lucros acima desse limite de presunção. Tá? Então a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Aqui eu estou só trazendo o embasamento legal. E por fim a gente tem a Lei Complementar 123 de 2006, né, que é a lei que regulamenta as empresas optantes pelo Simples. Então no artigo 14, consideram-se isentos do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo os que corresponderem a prolabore, aluguéis ou serviços prestados. Parágrafo 1º. A isenção de que trata o caput deste artigo fica limitada ao valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o artigo 15 da Lei número 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação de fonte, ou da receita bruta total anual, tratando-se de declaração de ajuste subtraído o valor devido na forma do Simples Nacional no período. Segundo, o disposto no parágrafo 1º desse artigo não se aplica na hipótese de a pessoa jurídica manter a escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite. Foi o que eu acabei de explicar. Eu estou trazendo aqui os principais embasamentos legais aqui sobre a distribuição de lucros, para você ter esse conhecimento, esse embasamento legal. Então, como a gente viu na definição do lucro, da distribuição de lucro, ele é calculado com base no lucro líquido. Então aqui a gente tem essa ilustração aqui para entender o que é o lucro líquido. Então a gente tem aqui as receitas menos despesas, é igual ao lucro bruto, e aí o lucro bruto menos os impostos, a gente chega no lucro líquido, e é sobre o lucro líquido que incide a distribuição de lucros, ok? Então, a divisão da distribuição dos lucros entre os sócios, como é feita? Ela é feita conforme na participação societária, que é o mais comum. Tá? Então, se o sócio, por exemplo, tem um sócio que tem 70% de cotas, o outro 30%. Então, a distribuição de lucros ela é proporcional a essa participação societária. E a outra possibilidade é definido pelos sócios no contrato social. Então, independente da participação societária, se tiver alguma cláusula definindo diferente, né, vai obedecer a essa definição no contrato social. A periodicidade da distribuição dos lucros entre os sócios. Então, a periodicidade mais comum é anual, né, depois que faz o fechamento do balanço do exercício, né, é feita a apuração e distribuição dos lucros. Mas caso seja definido no contrato social, essa distribuição ela também pode ser mensal, trimestral e semestral. Então, como é feita a distribuição dos lucros de acordo com o regime de tributação? Então, a gente tem o lucro real. O lucro real, como o próprio nome sugere, né? A gente tem apuração do lucro real, efetivo da empresa. Então, a gente tem lá as receitas menos despesas, menos tributos, lucro líquido, sobre esse lucro líquido que é realizada a distribuição de lucro. No lucro presumido, a gente tem as bases lá de presunção de lucro, que é 8% no comércio, e 32% para prestação de serviço. A gente subtrai os tributos, então a gente chega aí no lucro líquido, né, com base na presunção de lucro. E as empresas optantes pelo Simples Nacional e o MEI podem fazer a distribuição de lucro nos dois formatos, com base na presunção de lucro, né, usando a mesma métrica aí do lucro presumido, aplica-se lá o percentual de 8% sobre o comércio, ou 32% de serviço, você subtrai o DAS, né, que é o Imposto Unificado do Simples Nacional, e você chega no
lucro líquido aí com base na presunção. Ou então, você tem como fazer também com base no lucro real da empresa. Você vai fazer lá receitas menos despesas, menos os tributos, você chega no lucro líquido, sendo que nesse formato, como a gente viu lá na legislação vinculada, a empresa ela obrigatoriamente tem que ter escrituração contábil. Então, você tem que ter muito cuidado ao fazer a distribuição de lucros para empresas optantes pelo Simples Nacional ou MEI com base no lucro real, porque você precisa ter isso bem escriturado caso essa distribuição esteja acima do limite legal, tá? Porque senão o governo, aí, a Receita Federal pode pedir a escrituração contábil, pedir esclarecimentos, e você tem que ter isso muito bem feito, muito certinho, para não te trazer problemas, não trazer problemas para a empresa, o que pode ocasionar até autuações. E para finalizar aqui, quando não é possível distribuir lucros? Naturalmente, quando a empresa não auferiu lucro no período, né, se não tem lucro, não há o que distribuir. Tem que ter até um certo cuidado com isso, que às vezes a empresa ela tem um saldo em conta corrente, um saldo no caixa, e o empresário ele quer fazer aí a retirada como distribuição de lucros. No entanto, se na escrituração contábil lá não foi auferido o lucro, né, essa distribuição de lucros ela não pode ser feita, senão vai ser feita de forma irregular. Ou então a segunda hipótese é se ela possuir débito junto à Receita Federal, como por exemplo dívida ativa, conta corrente, débito com a Seguridade Social, né? Ao passo que ao fazer o parcelamento desses débitos, ela pode voltar a fazer a distribuição de lucros normalmente, tá? E a empresa não é obrigada a distribuir os lucros. Então, a empresa, ao ferir o lucro, ela pode, por exemplo, aumentar o capital social, fazer reservas de capital ou reinvestir no negócio. Ela não tem essa obrigatoriedade aí de distribuição de lucros. Fica a critério e estratégia dos sócios realizar outras ações aí com esse lucro que foi auferido pela empresa. Bem, e aí, antes da gente ir para o sistema da PROCIS para ver como fazer o lançamento da distribuição de lucros, vamos exemplificar aqui com números para a gente perceber a diferença da apuração do lucro líquido através do lucro real, né, e através do lucro presumido, para a gente perceber essas diferenças aí que são bem gritantes. Então aqui eu estou trazendo um exemplo, uma empresa de comércio, que teve uma receita bruta de vendas de 300 mil. Então a gente está fazendo essa apuração do lucro aqui através do lucro real. Então a gente tem todos os lançamentos aqui, devolução de vendas, ICMS, PIS e COFINS sobre faturamento, receita líquida de vendas, custo das mercadorias vendidas, o resultado operacional bruto, despesas gerais, receitas diversas. E aí a gente chega no resultado operacional líquido, a gente aplica a contribuição social e o imposto de renda, e aí a gente chega no lucro líquido aqui da empresa. Então repare que essa empresa, com esse faturamento, teve um lucro líquido aqui nessa competência de 63.393. E aí a gente vai pegar esse mesmo valor aqui, aplicando a metodologia do lucro presumido, da presunção de lucro. Então a gente tem o faturamento aqui de 300 mil, a gente aplica uma presunção de lucro de 8%, por se tratar de uma empresa de comércio. Se fosse prestação de serviço, seria de 32%. E aí a gente chega na presunção de lucro de R$24 mil. E aí, sobre essa presunção de lucro, a gente deduz aqui o PIS e COFINS sobre o faturamento, que é 3,65% sobre o faturamento, e o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro presumido, né, que sobre os 24 mil incidem aqui as alíquotas de imposto de renda, contribuição social, a gente faz a dedução, e aí a gente chega no lucro líquido aplicando a metodologia da presunção de lucro. Então cabe ressaltar que o Simples Nacional e o MEI podem adotar as duas situações, fazer pela presunção de lucro. Através desse modelo não se faz necessário a escrituração contábil, ou pode fazer através do lucro real, só que nesse formato tem que ter uma escrituração contábil bem feita, né, com todos os seus registros, livro caixa, balancetes e tudo mais. Tá? Então, espero que tenha ficado claro aqui a diferença. Realmente a diferença de valores também é gritante, né? No entanto, você tem que, para apurar pelo lucro real, você tem que estar tudo bem certinho, com a escrituração devidamente realizada, com seus registros arquivados, caso a Receita Federal ou o governo
peça para você apresentar. Eu falo isso principalmente para empresas optantes pelo Simples Nacional, né? Empresa optante pelo lucro real não precisa, porque essa apuração do lucro já está dentro do SPED, através do LALUR, né? Então essa informação está dentro do SPED, o governo não vai pedir. Para empresas do Simples Nacional que estão desobrigadas ao SPED, né, naturalmente pode se chamar a atenção do governo, determinada distribuição de lucros feita através da metodologia do lucro real, pode ser que o governo ele peça para a empresa, para o contador fazer essa prestação de contas. Então, vindo aqui para o sistema da Procis, para fazer o lançamento aqui da distribuição de lucros é bem simples. Vou selecionar aqui o Rolerite, o sócio principal já está selecionado, vou botar aqui para calcular, que ele já vai gerar o Prolabore, INSS e Imposto de Renda. Então, repare que ele tem um Prolabore aqui de 5 mil e já tem as deduções aqui de Imposto de Renda e INSS sobre esse Prolabore. Então, eu vou fazer um lançamento aqui. Aqui a gente tem a participação nos lucros, valor ou percentual. Vou selecionar aqui valor. Vou formar um valor aqui de 10 mil para a gente exemplificar. Então vou gravar. Ó, repare que ele inseriu aqui a participação nos lucros e não teve nenhum acréscimo no INSS e no Imposto de Renda, porque o sistema já entende aqui que a distribuição de lucros, né, não incidem esses tributos. Uma observação importante que você, quando fazer esses lançamentos, você fazer separado Prolabore e distribuição de lucros, tá? Nunca faça essas duas rúbricas num único lançamento. Você tem que fazer lançamentos separados e, de preferência, a transferência da conta da empresa para o sócio também fazer transferências separadas, não fazer o mesmo lançamento, tá? Tanto aqui no sistema quanto na conta bancária, para ficar bem caracterizado aí a distribuição de lucros, ok? Então, espero que tenha ficado claro essa aula, todos os conceitos aí de distribuição de lucro, cálculos e tudo mais. Um forte abraço e até a próxima.